Documento Jovem Pan. Estamos à beira de um ponto de inflexão, um momento em que nossas escolhas e ações vão determinar o futuro do planeta. As pesquisas científicas não deixam dúvidas. As temperaturas globais estão subindo, os eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e os ecossistemas estão gravemente afetados. O documento Jovem Pan te leva para explorar os impactos dessa transformação e os sinais de alerta. A reportagem é de Patrícia Costa. Não é mais um alerta, não é mais uma projeção. O planeta atravessou o aquecimento de 1,5 graus. O que antes era uma advertência, agora é o nosso presente. Entramos oficialmente na era da instabilidade climática. É o limite de segurança. A ciência estabeleceu pedagogicamente 1,5 graus, porque acima de 1,5 graus se entendia que os efeitos seriam drásticos para a humanidade. Então, na verdade, isso acabou sendo comprovado da pior forma, porque ainda é pior do que se imaginava. Então, 1,5 graus é um limite de segurança estabelecido no Acordo de Paris, que infelizmente já está sendo superado. O planeta já dá sinais que estamos nos aproximando de pontos de inflexão. Isso significa que algumas mudanças no clima podem ser irreversíveis, mesmo que a gente pare de emitir gases de efeito estufa agora. A Amazônia, por exemplo, já mostra risco de colapso. A floresta perde força, pode virar savana e deixar de regular o clima. Vários pontos de inflexão, pontos de inflexão, que em inglês se chamam de tipping point, ou seja, quando você chega a isto e não consegue voltar para trás e passa para outro. Ou seja, chegaria um clima diferente, chega a um ponto de não retorno, que é o ponto de inflexão, e passaria para outro clima. Não? Então, no caso da América do Sul, o ponto de inflexão seria na Amazônia. Ou seja, se se chega, por exemplo, a uma concentração muito alta de CO2, ou se o aquecimento ultrapassa os 4 graus, ou se o desmatamento aumenta muito, podemos chegar a um momento no qual a Amazônia entra em colapso e passaria a se comportar como outro tipo de vegetação. Na Groenlândia e na Antártida, o gelo derrete numa velocidade inédita. Se esse processo continuar, o nível do mar pode subir vários metros. Outro alerta vem do solo congelado do Ártico. Com o aquecimento, ele libera metano, um gás muito mais potente que o CO2. É como se estivéssemos empurrando o planeta para um caminho sem volta. Medir o dióxido de carbono atmosférico sobre a neve do satélite. O dióxido de carbono atmosférico sobre a neve do satélite é muito, muito difícil. É por isso que estamos aqui, para medir e comparar as medições de satélite na área do Ártico nas condições de inverno, para nos permitir desenvolver uma metodologia melhor para detectar o dióxido de carbono atmosférico dos satélites. Atmospheric carbon dioxide from the satellites. O chefe da unidade do Centro Espacial Ártico fala sobre a necessidade de manter os olhos atentos no local e com pesquisas frequentes. We are here in the edge of the Arctic, in Sodankylä. Estamos aqui na borda do Ártico, em Sodankylä, cerca de 100 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico. Este é um local excelente para estudar a floresta boreal, o meio ambiente aqui no Ártico e utilizar os dados de satélite para observar as mudanças climáticas, a natureza e todos os aspectos deste ambiente frágil. Of this fragile environment. As Nações Unidas indicaram este mês que todas as regiões glaciares do mundo registraram perda de massa líquida em 2024. A situação ocorre pelo 3º ano consecutivo. De acordo com a organização, preservar os glaciares
não é apenas uma necessidade ambiental, econômica e social, mas também é uma questão de sobrevivência. A situação nos campos de gelo ameaça o abastecimento de água de centenas de milhões de pessoas. Mais de 275 mil glaciares de todo o mundo cobrem uma superfície de aproximadamente 700 mil quilômetros quadrados, sem incluir as calotas de gelo continentais de Groenlândia e Antártida. Equipes que estudam geleiras árticas encontram uma aceleração generalizada da perda de massa de geleiras. Ou seja, há uma perda de gelo nas frentes das geleiras e isso causa um desequilíbrio. E as geleiras estão avançando, perdendo gelo muito mais rapidamente. Estos glaciares lo que están haciendo es... Essas geleiras estão ficando mais finas e curtas em suas frentes. Isso significa que o peso da massa glacial dentro do continente está fazendo com que elas deslizem muito mais rápido, o que significa que o gelo está sendo perdido do continente. 2024 foi o ano mais quente da história. Recordes de temperatura, incêndios, queimadas, rios secos e plantações impactadas pela chuva ou pela estiagem. Esperamos temperaturas acima do normal nos próximos meses. E isso ocorre no geral, na maioria das áreas terrestres. O mundo está preocupado com as temperaturas. O consenso internacional é que, se nenhuma medida adicional for tomada pelos governos, o planeta aquecerá 3 graus até 2100. Então, obviamente, as notícias recentes não são encorajadoras, mas, por outro lado, o clima é de longo prazo e, ao contrário da meteorologia, onde muda um pouco a cada dia, podemos ver que as notícias mudam um pouco a cada dia. Portanto, o clima é de longo prazo e a ação climática também é uma ação de longo prazo, que não pode ser questionada a cada momento e que precisa de continuidade. Continuidade necessária, já que os impactos são enormes. Os riscos são os impactos à sociedade humana em geral, à vida das pessoas, os impactos para a agricultura, o impacto para a cidade, o impacto para toda a infraestrutura, como, por exemplo, estradas de trem, trilhos que acabam com o calor se expandindo. Então são uma série de efeitos decorrentes de uma temperatura acima do que era esperado. Durante séculos, o progresso foi movido a combustíveis fósseis. Produzir, extrair, queimar, repetir. Uma lógica econômica que empurrou o planeta para o desequilíbrio. As empresas de combustíveis fósseis sabiam do problema, sabiam que elas iam ter um processo de extinção, essa sim, mas elas lutaram por todos os meios juridicamente, comprando sistemas pareceres, comprando meios de fazer uma contraposição para desacreditar aquilo que hoje é absolutamente sentido pela humanidade, Então nós enfrentamos uma resistência muito grande de um grande lobby econômico que não tem interesse em que essa verdade inconveniente ela seja colocada a público. E o resultado está em todo lugar. A poluição foi parar na atmosfera, formou uma camada que aprisiona calor, como se fosse um cobertor. O efeito estufa, que deveria ser natural, saiu do controle. As pessoas já estão vendo que o clima está mudando. Se vocês perguntam para os avós vão dizer, bom, na minha época existia garoa em São Paulo, agora já não tem. Na minha época não chovia tanto, agora chove. Na minha época esta rua não se inundava, agora se inunda, significa que algo está mudando. Então eu acho que a população em geral, e particularmente os mais jovens como vocês, que vão herdar estes problemas futuros, tomar consciência disso e tomar ação. Já seja escolher estudar, por exemplo, uma área de meteorologia, clima, ou virar, como chamamos, ativistas ambientais. Mas não digo ativista ambiental de jogar bomba molotov ou tinta vermelha, não. É espalhar
a situação, informar a população de que o clima está mudando, e isso vai ser uma herência negativa que vocês vão ter. Então é melhor começar a se preparar, a enfrentar isso e tratar de mexer com políticas públicas, porque adaptação, mitigação, todos são políticas públicas, e as políticas públicas são feitas pelos governos, congressos, ministros, governadores, presidentes, e é a população, pessoas como você, como eu, que votamos e escolhemos esses representantes. Então, próximas eleições, perguntem qual é a agenda ambiental do seu candidato, o que o candidato vai fazer em termos de mudanças de clima. Se ele diz que não existe, que isso é mentira, então não votem por ele, não? Porque de qualquer forma é melhor se preparar para o futuro. O mundo tem que frear as emissões de gases de efeito estufa e deve se preparar para abandonar de vez os combustíveis fósseis. O alerta foi feito pelas Nações Unidas há 3 anos, indicando que em 2025 tudo teria que ser diferente. Na época, especialistas do clima da ONU publicaram um guia com propostas firmes para conter o aquecimento global, o desafio que consideram decisivo para o futuro da humanidade. Este ano, não ano que vem. Esta semana, não na próxima semana. Hoje, não amanhã. Essa seria a mensagem. Precisamos avançar agora, ou a meta de 1,5 graus Celsius vai estar fora do nosso alcance. Os especialistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas acreditam que até 2050 o carvão deve ser abandonado totalmente, com uma redução de pelo menos 60% no uso do petróleo e de 70% no de gás. Estamos caminhando para um aquecimento global de mais do que o dobro do limite de 1,5 graus acordado em Paris. Alguns líderes governamentais e empresariais estão dizendo uma coisa, mas fazendo outra. Simplificando, eles estão mentindo. E os resultados vão ser catastróficos. Isto é uma emergência climática. Os cientistas alertam que já estamos perigosamente perto de pontos de inflexão que podem levar a impactos climáticos em cascata e irreversíveis. O aquecimento do planeta não interfere só o clima. Atinge a produção de alimentos, a economia e a saúde. O impacto é direto e imediato. A crise climática atinge a comida no prato e começa com o solo, na hora de plantar. A agricultura pode ser encarada sob 2 aspectos. Um é a desertificação. Mais calor, ressecamento do solo, perda de umidade, você tem mais possibilidade de desertização, que é o processo de perda de qualidade do solo para a agricultura. Esse é um ponto. O segundo ponto é que as espécies agrícolas, elas não resistem a determinadas temperaturas. Então, inclusive, não existem estudos que demonstrem que determinados tipos de agricultura podem resistir, por exemplo, ao aumento médio de 2 graus. Porque quando a gente fala de aumento médio, é aumento médio planetário. Na plataforma continental sul-americana, você pode estar falando de 4 graus. Né? Então, a questão é essa. Para a agricultura, são os efeitos da perda de qualidade do solo e também os efeitos da impossibilidade de adaptação das espécies a um clima mais quente, mais inóspito. Os cafezais sofrem com o clima do Brasil. O calor e a irregularidade das chuvas castigam as plantações do país, que é o maior produtor e exportador mundial do grão. Com uma produção estimada de 55 milhões de sacas de café em 2024, mais de 1/3 da produção mundial, a produção brasileira dita o ritmo dos preços internacionais. Produtores vivem dias e tempos difíceis. Essa mudança climática, hoje ela está interferindo demais na nossa produção. E produtor que não se atentar para isso, dificilmente vai continuar na atividade. Frente ao clima adverso, alguns cafeicultores estão testando estratégias alternativas como solução. Em Divinolândia, município cafeeiro de São Paulo, o produtor Sérgio usa uma técnica milenar para combater o calor: plantar os pés de café à sombra das árvores. É uma planta
que veio de origem africana, né? De lá, subbosque, tudo isso. Então aqui, quando ela vê isso aqui, ó, ela encontra aqui o ambiente que ela queria. Eu estou fornecendo a ela o ambiente dela, nada mais. Com a mudança climática, especialistas destacam que alguns cultivos são transferidos para outras regiões. Esta é uma transformação no mapa agrícola brasileiro. Nós estamos falando aqui de insegurança alimentar, né? Porque a partir do momento que você tem uma quebra das safras por conta do aumento do calor, quer dizer, elas não resistem, primeiro que você começa a ter uma migração da agricultura do centro do Brasil, da região mais quente, do centro-oeste, da região do Pantanal, do Nordeste, isso migrando para o sul do país, que é uma região mais fria. Esse é um ponto. O outro ponto é que determinadas safras têm que fazer essa migração porque elas não vão resistir a uma temperatura mais elevada. Então já há estudos para o feijão, para o arroz, para o café. Café, por exemplo, está migrando para o sul por conta de temperaturas mais elevadas na região mais central do continente. Então tudo isso no futuro vai passar por uma reconfiguração onde você vai ter novas áreas de plantio que não são as atuais utilizadas hoje. E mesmo que parássemos de emitir gases de efeito estufa hoje, os impactos ainda seriam sentidos por muitas décadas. Então os gases de efeito estufa, eles permanecem, por exemplo, a questão do carbono, por 100 anos. Então a possibilidade do planeta absorver isso já foi rompida, porque o que nós estamos vivendo hoje é um rompimento da capacidade do suporte do planeta de se equilibrar diante das emissões que são provocadas pela espécie humana, pela matriz fóssil que nós temos, não é? Então não há possibilidade de um equilíbrio do planeta nessa situação. Nós aqui temos que nos adaptar deixando de emitir gases de efeito estufa, senão nós vamos colher as consequências. Não é opinião, é ciência, é evidência, é a ação humana que tem provocado esse desequilíbrio. É uma ação humana, sem dúvida. Você tem questões que podem aumentar o aquecimento do planeta, mas nós vivemos uma realidade do antropoceno, que é que a quantidade de emissões provocadas pela humanidade, ela atingiu uma proporção que ela começou a afetar os ecossistemas vitais do planeta. Quer dizer, a humanidade atingiu uma capacidade de ação que ela acabou extrapolando os limites aceitáveis de alteração. A crise climática não é só ambiental, ela também é uma crise de saúde. Crianças e idosos são os mais frágeis. O aquecimento eleva a temperatura e a umidade do ar. Corpo mais quente e com mais dificuldade de transpirar. Os extremos das idades, os idosos pela própria envelhecimento e, consequentemente, uma dificuldade maior de manejo de líquidos no seu organismo, e o bebê pequeno, exatamente pela sua imaturidade e também pelo excesso de água corpórea proporcionalmente com um adulto saudável, são os grupos que mais sofrem com aquecimento. As crianças com desidratação, com diarreia, e os idosos muitas vezes apresentando mais infecções urinárias, mais cálculos, pedra nos rins em função da desidratação, aumenta a incidência também com o calor. Há uma dificuldade de hidratação dessa população mais velha, levando a alterações de confusão mental, alterações no próprio cognitivo dessas pessoas. Então o impacto relacionado à saúde, especialmente ao calor, atinge de maneira desproporcional os extremos das idades. Quando você tem uma temperatura acima de 36 graus, acima do corpo humano, e fora do organismo você tem um nível de umidade muito elevado, isso pode acontecer devido a mais evaporação de água, fica difícil para o organismo fazer uma troca de calor para ele refrigerar. E nessa condição, o organismo começa a colapsar internamente, os órgãos vão colapsando. E esse fenômeno, né, que é uma associação entre nível de calor e temperatura externa
e mais temperatura do organismo e mais umidade pode levar a uma situação de quebra das condições vitais. No ano passado, o Ministério da Saúde da Tailândia confirmou que 61 pessoas morreram no país por causa do calor extremo. Em abril, durante quase uma semana, as autoridades da capital Bangkok emitiram avisos diários à temperatura. Em alguns momentos, a sensação térmica foi superior a 52 graus. Eu sinto quase como se fosse desmaiar quando trabalho ao ar livre ultimamente, mas não consigo escolher, não tenho outras ocupações. Às vezes sinto tonturas, mas ainda não como se estivesse desmaiando. Beber água gelada pode ajudar. Os brasileiros também sofrem com as altas temperaturas em todos os cantos do país. Moradores de Porto Alegre enfrentaram uma onda de calor em fevereiro deste ano. Os termômetros bateram recorde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, marcando 40 graus. Tá difícil, de fato, o sol de quase 40 graus aqui em Porto Alegre. Mas é o trampo que o cara tem, é o corre do cara fazer o dinheiro. É isso, é se hidratar e trabalhar. O aumento da temperatura afeta o avanço de doenças. Dengue, Zika, chikungunya estão se espalhando. As mudanças climáticas que o planeta vem enfrentando têm afetado a saúde da população mundial de uma maneira geral em diversos aspectos. Desde a questão da desidratação, ou seja, o aumento das temperaturas, o aumento de número de mortes por pessoas por desidratação, até questões relacionadas à disseminação de vetores transmitores de doença, como, por exemplo, a dengue, a febre amarela, o oropouche, a zika vírus e a chikungunya. Associado, obviamente, a catástrofes, como enchentes, como secas, que também, vamos dizer, contribuem para que a insegurança alimentar de muitos que vivem em regiões, especialmente com maior vulnerabilidade, sofram os impactos desse aquecimento global. Ou seja, as mudanças climáticas atingem individualmente e coletivamente toda a saúde da população mundial. O número de vítimas aumenta, mas a resposta ainda é tímida. Há também a questão da justiça climática. As populações mais vulneráveis, que historicamente menos contribuíram para a crise, são as que mais sofrem os impactos. Políticas públicas precisam garantir que a transição ecológica seja também inclusiva. O Brasil está comprometido em sair da COP30 com o mapa do caminho para atingirmos 1,3 trilhão. Além disso, todo um esforço voltado para criar sinergia entre as três COP. A COP do clima, a COP da biodiversidade e a COP da desertificação. E um programa que é de implementar as decisões já tomadas. Será que o Brasil está pronto para liderar a mudança? Enquanto o planeta esquenta, outra pergunta permanece. O país está preparado para enfrentar essa nova realidade? Por enquanto, há metas. O Brasil já apresentou sua NDC, que está propondo uma redução entre 59% a 67% das emissões para todos os gases e para todos os setores da nossa economia. O Brasil quer estar liderando pelo exemplo, porque nós temos também uma meta de desmatamento zero, já conseguimos uma redução de desmatamento de 45% na Amazônia, de 77% no Pantanal, segundo os dados do DT, e uma redução de 47% no Cerrado, além de 26% aqui na Mata Atlântica. Mas para especialistas, o Brasil ainda não está no caminho da resiliência climática. O Brasil não está preparado. O Brasil é muito vulnerável. O Brasil é vulnerável na Amazônia, o Brasil é vulnerável no Pantanal, no Nordeste, na região da Caatinga. E nós temos que trabalhar principalmente uma perspectiva de atenção, de preparo das comunidades para os eventos extremos. Porque não basta você avisar que você vai ter uma chuva intensa ou vai ter um episódio de muito calor. É preciso ensinar a comunidade a lidar com isso.
ela tem que saber o que ela vai fazer, ela tem que saber que em caso de rota de fuga, para onde ela vai se abrigar, não é? Então o grande problema que se coloca hoje é você trabalhar alerta precoce, que o alerta precoce é meteorologia dizendo vai acontecer, comunidade provendo a resposta. A crise climática é real, o desmatamento também. A derrubada da floresta na Amazônia Legal aumentou 68% em janeiro de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o Sistema de Alerta de Desmatamento. Os números servem como alerta para a necessidade de fortalecer as ações de monitoramento na região e firmar políticas que incentivem a proteção e o uso sustentável da floresta. Nós temos que melhorar. Nós temos que melhorar, não há outra solução. Se nós chegarmos em 2050 com 2,5 graus, nós podemos disparar, o em inglês chama tipping points, que a gente vai perder a Amazônia, joga 250, 300 bilhões de toneladas de gás carbônico, a gente vai descongelar grande parte do chamado permafrost, né, o solo congelado da Sibéria, norte do Canadá. A Amazônia ela é o pulmão do mundo. É um conceito errado do ponto de vista biológico, porque o nosso oxigênio, na verdade, vem dos oceanos, mas a floresta ela tem um papel primordial na regulação do clima do mundo. Né? E até tem uma questão muito bacana que é romântica até, que o movimento de rotação do planeta pega todos aqueles sais e nutrientes do deserto do Saara e através das correntes de ar e oceânica vão trazer aqui para o Brasil. Então esse ar que está passando pela Amazônia e caindo na forma de chuva acaba nutrindo essa floresta. Essa floresta nutrida tem aquelas árvores muito altas que a gente conhece e que transpiram muito. Né? Planta também transpira, a gente vive esquecendo isso, achando que ela só produz oxigênio, mas ela também transpira, é um ser vivo. E nessa transpiração ela enche de umidade esse ar. Então, esse movimento, esse ar úmido, pela formação geológica da América do Sul, então esse ar ele bate ali na Cordilheira dos Andes, vem até o Rio Grande do Sul, sobe para o litoral norte e nordeste do Brasil. Então você tem ali todo um redemoinho climático que lentamente ajuda, inclusive, a esfriar toda a temperatura do mundo. E também perdemos a cura para doenças. Para o biólogo, é na natureza que encontramos tratamento. Recentemente nós passamos por uma pandemia, vírus. E surgem notícias que na natureza tem vírus em cavernas e tudo mais. A biodiversidade, ela tem vírus, mas ela também tem a cura. Então, remédios, por exemplo, para tratamento de câncer, para tratamento de doenças hoje graves, elas estão lá nessa biodiversidade. Para você ter uma ideia, nós cientistas não sabemos ainda a quantidade de espécies e quais são que tem, por exemplo, na Mata Atlântica, na Amazônia, no Pantanal. Então, a biodiversidade, a riqueza dessa biodiversidade, ela também está incorporada nesse material genético. Material que pode desenvolver moléculas para novas drogas de cura. Mas o que se vê é o colapso climático, um desequilíbrio ambiental que já começou e exige medidas urgentes. Um relatório da plataforma de monitoramento MAP Biomas revelou que o Brasil enfrenta uma redução contínua na superfície de água por causa da exploração da terra e eventos climáticos. O país contém 12% da água doce do planeta, especialmente na Amazônia, e perdeu 2% do território coberto por água. Essa é uma tendência constante. Desde 1985, a área dos rios e lagos do Brasil teve uma redução de 15%. Quase 2/3 da superfície de água do país estão localizados na Amazônia, que desempenha um papel crucial na regulação do clima local e mundial,
por causa da capacidade de absorver dióxido de carbono. Atingida por uma seca extrema, a região perdeu quase 4% dos recursos hídricos no ano passado, em comparação com a média histórica. Este fenômeno é consequência de secas, superexploração dos aquíferos, desenvolvimento urbano ou modificação de canais naturais. A maior dificuldade é o transporte, né? Fica longe para trazer o produto, trazer o alimento e a água aqui para a gente beber também. As pessoas idosas não conseguem acessar aí o rio, né? O Pantanal foi o bioma mais afetado, com 61% de perda da superfície da água em relação à média desde 1985. Os incêndios que devastaram a maior área úmida do planeta aceleraram essa redução. Vários estudos, nós publicamos um estudo agora, alguns meses atrás, na revista Nature, que mostra que se continuar aquecimento global e também a gente não parar totalmente o desmatamento, a degradação e os incêndios, até 2050 a gente terá passado do ponto de não retorno. Mas não estamos de mãos atadas. Há caminhos possíveis e viáveis. Para frear o aquecimento e proteger vidas, não basta só diminuir os impactos. É preciso transformar, mudar o modelo, apostar em ciência, inovação e em políticas públicas. Rever prioridades e redefinir como será o desenvolvimento e também o consumo. Reduzir, mitigar o impacto da mudança climática. Então, quando eu digo mitigar o impacto da mudança climática, é dizer, bom, o problema está aí, nós temos que nos enfrentar para não sofrer muito. Então, aí que vem, por exemplo, políticas como o Plano Nacional de Adaptação, no qual, se o clima está mudando, nós temos que nos adaptar. Por exemplo, se o clima está ficando mais seco, a Embrapa está desenvolvendo variedades de sementes de feijão de milho que resistem climas secos e quentes. Como consequência da mudança climática, você pode ter elevação do nível do mar. Adaptar. Esta é a palavra-chave. A transição não será apenas tecnológica. Ela precisa ser econômica, cultural e social. Porque não há futuro possível nesse modelo que nos trouxe até aqui. O embaixador brasileiro e presidente da Conferência Climática da ONU, que será realizada entre 10 e 21 de novembro em Belém, André Corrêa do Lago, defendeu que os países devem apresentar metas de redução das emissões de gases do efeito estufa mais ambiciosas possíveis. Nós queremos, eu acho que a comunidade internacional quer que as novas NDCs sejam as mais ambiciosas possíveis. Elas têm que ser mais ambiciosas do que a anterior, né? Isso daí é uma regra. Mas nós queremos que elas sejam particularmente ambiciosas e a referência é que elas estejam compatíveis com evitar o aumento da temperatura em 1,5. Para a Corrêa do Lago, o importante não são apenas os prazos, mas a ambição bloquear o aquecimento, depois que o mundo quebrou recordes de temperatura em 2023 e 2024, com uma média que superou 1,5 graus pela primeira vez. O objetivo último é chegar ao net zero, no caso do Brasil, em 2050. Então, esse processo pode ter caminhos que alguns considerariam tortuosos ou não em linha reta. No ano passado, o Brasil aumentou sua meta de redução de gases de efeito estufa de 59% para 67% até 2035, em relação aos níveis de 2005. E o país, com sua biodiversidade, matriz energética limpa e riquezas naturais, pode ser protagonista em soluções ambientais. Claro, se escolher o caminho da sustentabilidade. Todos os países estão nessa corrida. O Brasil tem uma vantagem comparativa muito maior. Aqui nós podemos gerar energia do vento, do sol, da biomassa. Nós temos um programa de biocombustível de mais de 40 anos, que está devidamente consolidado. Nós temos a capacidade de produzir hidrogênio verde e por isso que o Brasil pode ser o lugar dos investimentos
resilientes, dos investimentos verdes. Aqui nós temos energia limpa para poder atrair os melhores investimentos do mundo. Para converter essa riqueza natural em desenvolvimento sustentável, é preciso romper com o modelo extrativista anterior e adotar uma lógica de regeneração. A Amazônia, por exemplo, pode gerar mais valor em pé do que desmatada. Além de toda a riqueza mineral que existe lá, em termos de cofres, né, de recursos que futuramente, para as próximas gerações, caso seja necessário, nós temos lá armazenado, tudo que existe lá, por exemplo, plantas e animais, são recursos que nós podemos utilizar agora, né? Então, temos sistemas de bioeconomia, sistemas agroflorestais, nós temos várias técnicas de explorar aqueles recursos. A biodiversidade brasileira não é apenas um patrimônio ecológico, é uma fonte inesgotável de inovação em tecnologia, saúde e cultura. Muitas empresas, por exemplo, já integram a ciência para transformar esse potencial em realidade sustentável. Esse projeto ele surgiu lá em 2021, né, onde eu e o meu sócio, que é o meu irmão, nós iniciamos esse projeto. Eu já vinha do ramo de energia desde 2019, então eu já trabalhava com essa questão da geração compartilhada, que é o que nós fazemos. Eu já trabalhava com isso e eu ofereci esse benefício para ele. Quando eu ofereci esse benefício para ele, ele falou: olha, eu acredito que tem algo melhor que nós possamos fazer, nós possamos alcançar muito mais pessoas juntos. E aí então nós nos unimos e formamos a iGreen Energy. Ela nasceu realmente com esse projeto de desburocratizar o acesso a essa energia limpa, porque hoje a gente sabe que é muito difícil a pessoa acessar, às vezes ela precisa fazer um grande investimento ou algo assim, então não era muito escalável. E a gente sabe que para realmente a gente mudar o mundo e fazer a descarbonização do planeta, a gente precisa investir em fonte renovável, e não daria se fosse apenas nos telhados das pessoas. Então a gente criou para realmente a gente poder, para que todo brasileiro tivesse acesso a isso. Soluções que impressionam e avançam, como a geração compartilhada de energia, que demonstra que é possível aliar economia e sustentabilidade. Pequenas escolhas cotidianas também têm impacto significativo, como explica Felipe Bittencourt. O que nós, no dia a dia, poderíamos fazer e que teria uma grande consequência benéfica para o combate ao aquecimento global? Muita pouca gente pensa a respeito disso quando está abastecendo o seu carro. E uma das maiores emissões que a gente tem é devido ao combustível fóssil no transporte. Claro, o mais crítico em termos de pegada climática é a viagem aérea, mas hoje a gente ainda não tem soluções de baixo carbono, tem aviões mais eficientes, etc., mas isso a gente, na pessoa física, não escolhe tanto. Mas o transporte terrestre é algo que está no dia a dia de todo mundo que tem carro. E vai no posto de gasolina e a única coisa que a maioria das pessoas observa é aquela regrinha, 70% o preço da gasolina com etanol, e por meio disso escolhe, por exemplo, a gasolina. Contudo, poucos sabem que tanto a gasolina quanto o etanol, eles têm ali carbono. E quando queimados, vão para a atmosfera. A diferença aqui é a seguinte: enquanto a combustível fóssil, a gasolina, você está tirando de um armazenamento, né, subterrâneo e jogando na atmosfera, o etanol a gente tirou da cana, que a gente mesmo que plantou. Então, quando a gente queima, a gente está devolvendo para a atmosfera. E aí a cana faz a fotossíntese, volta para a planta, a gente queima, volta para a atmosfera. Ou seja, está no ciclo natural biogênico. Ou seja, ali, esse carbono, ele não tem um impacto para a mudança do clima, diferentemente de uma que a gente só está aumentando a concentração. Aqui está no ciclo e o carbono fóssil não está no ciclo natural do carbono. Dentro desse contexto, o simples fato da gente ter um carro flex e a gente escolher por colocar o etanol, nós estamos reduzindo, pasmem, mas algo como 98% das emissões de gases de efeito estufa.
Por que não é 100%, Felipe? Não, porque toda queima não é completa, tem uma emissãozinha ali de metano que não aconteceria na ausência dessa atividade do homem de plantar e usar a cana como combustível, mas é quase nada, a gente reduz 98%. Enquanto o mundo discute como sair dos combustíveis fósseis, o Brasil já tem uma base limpa. Se você olha esse dado da questão do aquecimento, o aquecimento ele é basicamente por causa do CO2 emitido na atmosfera. Se o CO2 é emitido na atmosfera, destrói a camada de ozônio e por causa disso fica mais aquecido. Então, se a gente faz um fluxo aqui, pensa comigo. As hidrelétricas, hoje a maior parte da nossa matriz elétrica é de fonte hídrica, que são as hidrelétricas. As hidrelétricas, se está calor e não chove, elas caem e reduzem ali a sua água. Se reduz a água, tem que ligar a termoelétrica. E é por causa disso que vem na fatura de energia aquela bandeira vermelha 2 e tudo mais. Por quê? Quando tem aquela bandeira é porque alguma termoelétrica foi ativada. Se a termoelétrica é ativada, a termoelétrica é gerada no carvão e emitido gás CO2 na atmosfera. Então, se eu tenho calor, baixa de chuvas, a hidrelétrica baixa, eu preciso ligar a termoelétrica gera mais CO2 vai para a atmosfera, destrói a camada de ozônio e volta para o fluxo de novo. Então, eu acredito muito que as fontes renováveis, que é onde nós atuamos, elas que podem ajudar nisso, porque se eu tenho fonte renovável, se eu tenho pessoas utilizando uma energia solar, uma energia eólica, uma energia do biogás, que hoje nós também trabalhamos com isso, que é transformar o lixo em energia, que sem emitir gases. Nesse caso, se eu foco na emissão ali, na produção de energias renováveis e realmente renováveis, porque a hídrica ela é uma energia renovável, porém ela destrói fauna, flora, enfim, e acaba tendo essa questão que depende da chuva, e nem sempre temos chuva. No caso da solar e da eólica, nós sempre temos vento e sempre temos sol. Além da energia, a agricultura também precisa se reinventar, como a agroecologia e a agricultura regenerativa. A adoção de práticas agrícolas sustentáveis é fundamental para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Técnicas como o plantio direto, rotação de culturas e o uso de bioinsumos preservam o solo e aumentam a resiliência das lavouras. Na região de Juazeiro, na Bahia, Alcides opta por práticas agroecológicas para recuperar a vegetação nativa e, ao mesmo tempo, produzir alimentos para seu sustento. De acordo com a rede MAP Biomas, a semiárida Caatinga perdeu mais de 40% do seu território original. As secas, cada vez mais severas, relacionadas, segundo especialistas, à mudança climática e à expansão do agronegócio, aumentam a pressão sobre a região, a mais pobre do país. Manter a Caatinga em pé é manter as vidas, né? Você mantém as vidas, porque a Caatinga não é simplesmente dizer que vai ter a planta para sustentar enquanto alimento, mas sim como a firmeza do planeta, né? No norte da Bahia, um dos 10 estados que abrigam a Caatinga, foi recentemente identificada a primeira zona árida do Brasil. Ao contrário da Amazônia, em que a preservação preocupa o mundo inteiro, o declínio desse bioma não chama a atenção, apesar de também ajudar a capturar as emissões de dióxido de carbono. A planta nativa da Caatinga a gente não consegue ver, então isso é uma característica de um solo degradado, né? A gente não tem nenhuma vegetação nela. Só água escorrendo e escoando esse solo para dentro do rio, né? Todos precisam estar interligados com ferramentas importantes para asfixiar os problemas das mudanças climáticas. A inovação tecnológica vem com essa função: salvar. Empresas e startups desenvolvem meios que vão desde a captura de carbono até sistemas inteligentes de gestão de recursos. Junto com um grupo de amigos, cada um saiu de suas empresas e fundou uma empresa para ser especializada em mudança climática, né? Não só
em créditos de carbono, que era o nosso tema inicial e que permaneceu até hoje, mas a agenda foi ampliando, com um braço de consultoria muito forte, especializada, consultoria essa focada em grandes empresas e também em governos, né? Não só no Brasil, mas também com entidades multilaterais, como o Banco Mundial, ONU e etc. Essa consultoria, ela auxilia as empresas e governos em diversos temas, como descarbonizar, como medir suas emissões, como ter metas, como gerenciar o risco financeiro devido à mudança do clima, bem como acessar capital financeiro com incentivos devido à performance climática. Para transformar a ambição em realidade, o Brasil precisa fazer mais do que anunciar metas. Precisa implementá-las com consistência, da política pública a grandes investimentos em escala. Energia limpa, florestas preservadas, inclusão social. Segundo especialistas, ainda há obstáculos: desigualdade social, insegurança alimentar e falta de infraestrutura limitam essa transição. A COP30 será realizada em novembro deste ano na Amazônia, uma escolha simbólica e estratégica. O mundo vai olhar para o Brasil. Belém se prepara para ser o centro da discussão climática mundial. Criamos, inclusive, uma secretaria extraordinária para, junto com o governo do Pará, dar conta do espaço, da infraestrutura, da mobilidade, de tudo que é necessário para essa COP. O meu Ministério de Relações Exteriores, eles estão mais voltados para a parte de conteúdo, mobilização e negociação, mas a Casa Civil, junto com o governador do estado do Pará, estão trabalhando muito fortemente para que a gente possa ter uma COP à altura do desafio climático que está posto. A conferência vai discutir a urgência de ações concretas e integradas. É um chamado para que governos, empresas e sociedade unam esforços na construção de um novo modelo de desenvolvimento. A COP30, eu digo, não é um espaço de festa, é de muito trabalho. Diferentemente das Olimpíadas, da Copa do Mundo, que tem muito trabalho dos nossos atletas, mas que é um momento ali muito mais de festa. No caso da COP, ela acontece em um contexto de furacões, de tufões, de incêndios, de secas, de ondas de calor e de situações extremas ameaçando a vida, os sistemas produtivos de vários países do mundo. Mas nenhum recurso será eficaz sem o engajamento da sociedade. A conscientização e a mudança de comportamento são pilares para a construção de um futuro sustentável. A educação ambiental é essencial. É preciso informar e sensibilizar a população sobre os riscos das mudanças climáticas e a importância de ações individuais e coletivas para enfrentá-las. A adaptação é uma necessidade e a sociedade desempenha um papel decisivo nessa transformação. A opinião pública, a ação coletiva e o exercício consciente do voto são fundamentais. O tempo é curto, a mudança climática não espera. A responsabilidade é coletiva. Eu acho que é importante ressaltar aquilo que eu falei de percepção, não? Que as pessoas já estão vendo que o clima está mudando. Se vocês perguntam para os avós vão dizer: bom, na minha época existia garoa em São Paulo, agora já não tem. Na minha época não chovia tanto, agora chove. Na minha época esta rua não se inundava, agora se inunda. Significa que algo está mudando. Então eu acho que a população em geral, e particularmente os mais jovens como vocês, ¿no? Que vão herdar estes problemas futuros, tomar consciência disso e tomar ação. O sea, já seja escolher estudar, por exemplo, uma área de meteorologia, clima, ou virar, como chamamos, ativistas ambientais. Mas não digo ativista ambiental de jogar bomba molotov ou tinta vermelha, não. É espalhar a situação, informar a população de que o clima está mudando, e isso vai ser uma herência negativa que vocês vão ter. Então é melhor começar a se preparar, a enfrentar isso e tratar de mexer com políticas públicas, porque a adaptação, mitigação, todos são políticas públicas. E as políticas públicas são feitas pelos governos, congressos, ministros, governadores, presidentes. E é a população, pessoas como você, como eu, que votamos e escolhemos esses representantes.
Se o planeta pode chegar ao ponto de inflexão, a humanidade chegou agora ao ponto de decisão. Nós temos hoje uma temperatura média que extrapolou em 2024 1,5 graus. Nós estamos com 1,55 graus, por volta disso. O que os estudos mais recentes dizem é que quando se atinge durante um ano todo esse patamar, há uma tendência de que isso se mantenha nos próximos 20 anos, ou seja, a gente não vai conseguir retroagir desse ponto. Como nós estamos emitindo mais e mais carbono, o que acontece é que nós vamos acabar tendo mais aumento de gás de efeito estufa e, portanto, mais aquecimento do planeta. Então, esse é o grande problema. Nós atingimos 1,5 graus, que era pensado para 2100 em 2024. E a questão é, os efeitos esperados para fazer uma contraposição ao aquecimento global, eles eram subestimados. A gente está passando por uma fase que é semelhante à ficção científica, porque a gente não tinha essa previsão. Então isso faz com que a gente viva hoje nesse cenário de aumento, um cenário de incerteza radical, porque a gente não tem mais série histórica que nos possibilite dizer o que vai acontecer, tá? Então é uma situação onde todo o cuidado pela humanidade vai ser pouco para evitar vítimas, para evitar inclusive alterações drásticas do sistema econômico. O caminho para reverter os danos causados ao planeta é desafiador, mas não impossível. A ciência oferece as diretrizes, a tecnologia fornece as ferramentas e a humanidade possui a capacidade de transformação. A crise climática não é um ponto final, mas uma oportunidade para redefinir nosso caminho e construir um futuro sustentável. E o documento Jovem Pan fica por aqui. Não esqueça, estamos em todas as plataformas digitais. Tenha um ótimo fim de semana e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.